dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast MVP. Hoje inaugurando uma série super especial em parceria com a KPMG. Teremos aqui 14 episódios com os Emerging Giants, que são as empresas de mais alto potencial de crescimento aqui no ecossistema brasileiro. Então eu queria dar as boas-vindas a dois reincidentes ao podcast MVP, Diogo Garcia, que é o líder da iniciativa Emerging Giants lá na KPMG, e o Lucas Vargas, que é o CEO da Nomad. Obrigado pela presença aqui e obrigado pela parceria, Diogo. Poxa, obrigado. É um enorme prazer estar aqui com você de novo. Esse podcast ele é muito inspirador porque traz muitas histórias, né, dos participantes do programa Emerging Giants. E nada melhor que começar com o nosso amigo Lucas Vargas, da Nomad, CEO da Nomad, para falar um pouco da Nomad, o que ela tem feito, quais são os próximos passos, enfim. Então, estou bem animado. Vamos. Teremos convidados aqui de peso. E, Lucas, você foi o primeiro escolhido. Rapaz, que responsa. Mas como o Brigato falou aqui, tô um pouco mais confortável porque segunda vez que estamos por aqui. Já é da casa. Aí, Brigato, a gente já sabe as perguntas. É pergunta de jornalista, é pergunta de business, enfim. Então aqui funciona muito bem. E o que eu sempre falo, não tem preparação, cara. A gente vai falar sobre o que você sabe. Sobre o que você faz todo dia. Tanto é essa de, tem que me preparar. Não, cara, é o que é a sua vida, né? Então, beleza. É isso aí. Excelente. Então, vamos lá. A Nomad tem aí 5 anos, né? Completando 5 anos. E o que a gente já estava até falando aqui no off, nos bastidores, vocês ajudaram a começar essa história de, né, brasileiro ter conta fora, que era uma coisa até... Acho que para muita gente ainda até uma coisa... pode, não pode, é legal, né? A coisa do offshore, dinheiro fora, né? Até reprisando o Vale Tudo, e tinha essa coisa lá do Reginaldo Faria antigamente, né? Então, porra, vocês imaginavam como é que era, né? Suas conversas com o Patrick para chegar na empresa, como é que... Eu lembro até que quando você começou na Nomad, eu te vi no Clubhouse. Falei, porra, o Lucas tá na Nomad, olha só. Descobri que você tava na Nomad pelo Clubhouse. Caramba, Clubhouse foi... Você falou, eu fiquei até assim, pessoal, o Clubhouse, foi pra quem não sabe, foi um aplicativo de áudio que foi uma hype, passou. Durante uns 2 meses. A gente foi heavy user, mas aí, enfim, flopou, né? Mas vamos lá. Lógico, imagino que vocês imaginavam que essa coisa ia, né, depois virar uma commodity. Acabou sendo. Hoje você tem contas internacionais em todos os bancos, praticamente. Como que vocês lidam com isso hoje, né? Como que vocês lidam com essa competição de um mercado que vocês criaram, né, praticamente? Legal. Essa pergunta ela é uma pergunta comum até com investidores, quando a gente vai fazer captação, né? Como é que você se diferencia? Pois é. Como que você cria um produto que se sustenta para além de um produto único? Acho que toda fintech tem isso em mente, que se der muito certo, esse produto vai ser copiado em certa forma, ele vai ser possivelmente integrado por bancos e outros players incumbentes. Então, o fato de existir uma categoria ou existir a concorrência trazendo produtos que se assemelham, acho que é uma evidência de mais sucesso do que insucesso. Então, pelo menos, a gente tem que colocar aqui, até dentro de casa, a gente faz esse exercício, sempre nunca esquecer que é uma evidência, na verdade, que as coisas estão funcionando. Tá. Mas para dentro de casa, o que a gente pensa muito mais em portfólio e estratégia mais ampla do que em um produto único. Então, para a questão de diferenciação commodity, a gente pensa em algumas coisas internas. Se precisar, a gente expande. Mas, primeiro, acho que tecnologia você copia. Agora, a reputação a gente constrói. O posicionamento a gente constrói. E isso a gente sempre teve muito claro. Tecnologia precisa ser um diferencial, mas ela é um meio para um fim. Acho que um segundo ponto, quando a gente pensa na questão de comoditização, é um processo. Todo produto, sem exceção, como eu comentei, ele tende a ser copiado. Quando a gente pega as teorias aí de marketing, existe uma curva de produto e o produto vai decaindo ao longo do tempo. Mas então, a comoditização ela é um processo que, no fim, se ela de fato se consolida, o cliente não vê diferenciação entre dois produtos. Isso. Quando a gente olha o nosso NPS, quando olha a nossa taxa de crescimento, acho que a gente vê outra coisa. Segue crescendo muito, crescendo a taxas maiores que a gente crescia antes. Semestre após semestre, trimestre após trimestre, a gente tem tido taxas maiores de crescimento. Acho que isso fala não do produto da empresa. A empresa tem conseguido se manter a novos ciclos de crescimento mais acelerado que os ciclos anteriores. Mesmo com um produto que, teoricamente, igual ao dos outros.
Aí eu acho que tem a pergunta... Igual no sentido de funcionalidade. A funcionalidade pode ser igual. Acho que essa é a pergunta. Qual é a definição de produto? E eu acho que, por fim, o último ponto que a gente olha para esse aspecto de empresa e não produto. A execução ágil é o que faz com que a gente seja capaz de construir um portfólio completo. Sem isso, vira uma vitrine de MVP. E a vitrine de MVP, eu posso colocar um monte de produtinho no portfólio, mas será que esse negócio vai fazer diferença? Será que depois do hype eu vou conseguir continuar construindo diferenciação e funcionalidades ao redor deste produto, desse portfólio de produto, para que ele seja de fato diferenciado? E o que a gente entende é que a gente tem construído através de um portfólio mais amplo do que um produto único essa diferenciação e esse posicionamento. Então é com isso que vem, acho que esses números, quando a gente monitora como o mercado, como a Nomad tem avançado dentro desse mercado, a gente tem um entendimento que tem funcionado. Essa é uma característica até comum das Emerging Giants, que não é só sobre criar o produto, mas como é que você escala rapidamente e como é que você se diferencia para diminuir ali, aumentar as barreiras de entrada, né? Então, eu acho que é nessa linha. Lucas, a Nomad ela nasce com a proposta de globalizar o bolso do brasileiro. E aí eu te pergunto, com a alta do dólar, dos juros, cenário geopolítico, e muita coisa que tem acontecido, como é que vocês mantêm essa proposta relevante? Que acontecem todo dia. Exatamente. Né? Inclusive, quem está assistindo agora, ouvindo, pode ser que, enfim, novos fatos, né? Das próximas semanas. As próximas semanas, alguma coisa pode acontecer que a gente ainda não consiga prever. Mas como é que vocês conseguem manter essa proposta relevante? Porque é um desafio. Faz total sentido. Acho que o primeiro ponto vale a gente colocar em perspectiva que o que está acontecendo agora não é novidade. Como você bem colocou, não é exceção. A Nomad nasceu em novembro de 20. Vamos resgatar o que aconteceu desde lá até agora? Caramba, parece que foram 100 anos, né? Não falamos, mas a questão de IOF já teve uma mudança lá atrás, com a mudança do cartão de crédito. Do cartão. É isso. Que foi... Verdade. Então, a verdade é que várias dessas mudanças que impactam a gente diretamente, com o mesmo objetivo de ajudar o brasileiro a ter um bolso diversificado, seguem acontecendo. Então, primeiro, a gente tem que só tentar olhar um pouco uma perspectiva um pouco externa, porque acho que é muito comum. E o que a Nomad veio batendo na tecla desde o início é que, no longo prazo, o que mais existem são teorias aí de prêmio Nobel, professor, acadêmico, PhD, que fala sobre a importância da diversificação, especialmente de ativos descorrelacionados, para que você tenha... teoria de Markowitz, né, que você tem um portfólio que é composto de ativos descorrelacionados, que é uma forma de você maximizar o retorno desse portfólio no longo prazo. Tudo isso segue sendo válido, e a gente pode expurgar um pouco mais as discussões. Poxa vida, mas esse negócio dos Estados Unidos, você está falando que o USD, que o dólar segue sendo uma moeda forte? Bom, continuo achando, e mesmo quem fala que o dólar e os Estados Unidos está mais fragilizado nesse momento, normalmente concorda que, versus outros mercados, Estados Unidos segue sendo a potência mundial. Mesmo perdendo força, segue sendo a principal moeda de câmbio. Para brasileiro, o USD e o dólar americano segue sendo a moeda forte de referência. Então, quando a gente resgata, a Nomad veio em um momento que praticamente não existia oferta para o cliente alta renda, não existia esse tipo de solução. E era uma proposta de, no longo prazo, ajudar que esse tipo de cliente, que esse perfil de brasileiro possa, no longo prazo, diminuir o seu home bias e diversificar parte do seu patrimônio. Tudo isso segue sendo verdade. Então, a visão de longo prazo, na perspectiva de que o brasileiro deveria dolarizar, segue sendo válida. Agora, dito isso, os quebra-molas que existem nessa jornada de curto prazo não são novidade. Alguns são maiores que outros, buracos aqui na jornada, alguns são piores do que outros, mas como tese, como solução, os fundamentos seguem os mesmos. Então, para a gente não atrapalha. E tem uma coisa, dando meus 2 cents de dólar, né, que estão valendo muito. Eu gosto daquela música da Isa, né? Ela fala que eu sei, né, valoriza meu tempo. Eu sei quanto vale meu tempo e quanto
cotação é dólar, né? Exatamente. Eu dando minha contribuição de 2 cents de dólar, eu acho que também isso tem eu vou trazer Schumpeter, né, da destruição criativa, porque são ciclos, né? E isso é previsto, né? Eu estava ontem num evento de Venture Capital com o Brigato também, e a gente sabe que a gente vai passar por ciclos e esses ciclos são importantes para você rever, para você... Sem aquela frase de autoajuda, vamos transformar a ameaça em oportunidade. Não, é de fato... do limão a limonada. O limão a limonada. Não, mas é que de fato você tem novos cenários que fazem com que o empreendedor, que as empresas, principalmente empresas com os emerging giants, que têm uma resiliência, consigam tomar proveito das situações novas. Então, acho que, de alguma forma, isso transforma o mercado, de alguma forma, isso traz valor para as empresas e para os clientes. Então, Schumpeter nunca esteve errado. Eu acho que a gente vai viver aí nos próximos anos aí mais transformações e essa nova conjuntura geopolítica vai trazer muita oportunidade, né? Sem sombra de dúvida. E de uma certa forma, se você falar, né, pô, Lucas, você tá na sua segunda jornada aí. Cara, é isso que motiva a gente, né, como fundador, né? Que essa história de, pô, e aí, qual que é o melhor momento? Cara, parece que sempre o melhor momento é o dia, é o próximo, porque... A vontade acho que a vontade de achar caminhos, que acho que isso motiva muito, assim, pelo menos eu nessa minha jornada curta de 5 anos, cara, parece um desafio. Caralho, não, acabou, né? Não sei o que. Não, cara, peraí. O que eu vou fazer? Pra onde que eu vou? Qual que são as alternativas? Eu acho que é isso é isso que dá esse gás de continuar fazendo. Né? E é difícil a gente perceber isso ao longo da jornada, mas se a gente olha para trás, qualquer um de nós, quais foram os momentos que a gente sente o prazer, a satisfação de ter passado por, que nos enche de energia, normalmente são os momentos quando a gente se lembra do superado. Né? Então foi ter passado por aquele desafio, por ter feito aquela entrega, aquela execução, são os momentos que nos enchem de energia. Obviamente, quando a gente está ali quase afogando, é desafiador, é claro que é. Mas superá-lo é incrível. E é isso que nos motiva. Bom, agora, mas vocês acabaram de receber licença para operar como corretora nos Estados Unidos, né? E você comentou um pouco sobre essa coisa de não ser monoproduto, de ter outras estratégias e tal. Qual que é o endgame para Nomad? Né? Hoje vocês não usam o bank ou banco, mas em algum momento vai ser o banco Nomad, vai ser o Nomad Bank, alguma coisa. Vocês vão ter uma licença de banco, a ideia é internalizar tudo e ter todo o portfolio de um banco mesmo. Pode trazer esse spoiler pra gente, tá? Que pressão. Será que eu posso falar aqui? Não, mas acho que... Vamos definir. Você não é capital aberto, você pode falar o que você quiser. Vamos definir o que é endgame. Como a gente está falando, a Nomad não tem nem 5 anos desde que a gente lançou o aplicativo. Então, falar em 5 anos para frente, que obviamente não é um endgame ainda, é mais do que a gente já viveu até aqui. Então, os nossos exercícios, inclusive de planejamento de longo prazo, são muito curiosos, porque quando a gente pensa que o nosso tempo de vida até hoje é tão curto, os próximos 5 nos permitem ser absolutamente sonhadores e ousados para a gente construir um negócio super agressivo. A gente não tem nem 5 anos e está faturando mais de 500 milhões de reais. Super conhecidos, né? Porque a gente fala Nomad, todo mundo... Chegando no aeroporto X, não posso falar no aeroporto, chega lá, tá Nomad. Então, assim... O Will Smith até já topou, né? Quem quiser, recupera o episódio do Lucas aqui no podcast, que a gente fala um pouco sobre o Will Smith. Falamos sobre isso. Primeira campanha, né? Primeira empresa que o Will Smith topou fazer uma publicidade. Sim. Então, acho que esses aspectos todos, quando a gente relembra que a jornada é tão curta e a gente conseguiu entregar o que a gente entregou até agora, eles nos permitem ousar nos nossos planos de futuro para os próximos 5 anos. E aí, indo para a frase que você falou, né, o endgame, ali, essa expressão, o endgame eu acho que é muito distante. E aí o endgame é muito mais ousado do que um plano dos próximos 5 anos. Então, sim, a gente se vê cada vez mais expandindo. E essa expansão, ela passa por diferentes aspectos. É expansão de cliente, expansão de produto, expansão geográfica, expansão de segmento. Então, tem vários aspectos. Do ponto de vista de infraestrutura e regulatório, que eu acho que é o aspecto que você está trazendo, é muito natural, ao longo do nosso processo de planejamento de curto e de longo prazo, constantemente pensar se faz sentido a gente fazer dentro de casa ou trazer alguém para fazer por nós.
E constantemente, como a gente estava falando no início sobre essa questão de comoditização, evolução do produto, é o tempo inteiro no nosso processo de planejamento repensado qual que é a oportunidade que existe para trazer para dentro de casa uma parte dessa jornada, dessa infraestrutura, dessa cadeia que hoje é feita por parceiros. Então, por exemplo, a corretora, né, uma licença que a gente tem agora nos Estados Unidos, ela foi natural para a gente poder monetizar mais, fazer novos serviços que a gente não faz hoje. E no nosso caso aqui específico do que a gente já oferece, a gente já oferecia todos os produtos ali de bolsa dos Estados Unidos e passa agora dentro do grupo da Nomad ter uma licença que nos permite oferecer renda fixa e monetizar esse tipo de produto. Que, para a nossa proposta de valor, que é ajudar o brasileiro a diversificar, né, com um portfólio que seja mais seguro e afim, essa licença nos ajuda a caminhar nesse sentido. O virar um banco, por vezes, acaba sendo quase que um clichê. Você vai ou não vai virar um banco. Para a gente, isso é muito pouco discutido até internamente. Acho que ter a licença de banco, um banco completo, Brasil lá fora, é certamente um negócio muito distante. A gente não vê uma necessidade para construir o que a gente está construindo, cada vez mais com os reguladores entendendo que existem alternativas para oferecer para players que não bancos a capacidade de, mesmo sendo regulados com outras licenças, oferecerem produtos que atendem às necessidades do cliente. Então, é um caminho que me parece comum e global, Brasil, eu aí mesmo fora, da oportunidade que vem sendo criada de você quebrar, fragmentar melhor os produtos e serviços dentro da indústria financeira para conseguir aumentar a oferta e servir melhor os clientes. Então, a gente segue trazendo licenças e produtos junto com essas licenças cada vez mais completas. Essas licenças vêm de volumetria, de, cara, beleza, a conta que eu tenho, o que eu tenho hoje paga a licença, então o custo, o overhead de regulatório que eu vou ter é nesse momento que você decide ou é no momento que você sente que você está preparado? Como é que é? É técnico, é financeiro? Como é que faz essa decisão? Obrigado. Eu gostaria de conseguir colocar o processo decisório numa folha. De verdade, e internamente as pessoas ficam frustradas comigo com o meu processo de decisão caótico e pouco rastreável. Mas, de forma geral, é um pouco de tudo. O aspecto econômico, ele é importantíssimo, absolutamente crítico. E aí não é o econômico... E aí o econômico, ele é quebrado em várias etapas. Uma coisa é, por vezes, você precisa ter dinheiro para ir passar pelo processo. Isso. Outra coisa, às vezes, você tem capital regulatório, depois que tem a licença. Parado lá. Uma evolução, que o custo regulatório que, por vezes, as pessoas comentam, é o custo associado à manutenção daquilo, de ter pessoas especializadas, officers. Certas licenças requerem que você tenha novos tipos de pessoas dedicadas, diretores da empresa. Alguns aqui, se a licença é doméstica em certo país, você está numa jurisdição, você também precisa ter pessoas lá. Então, tudo isso demanda um custo de manutenção mais alto. Então, esse aspecto econômico é um deles que é fundamental. Mas existem alguns outros aspectos, como, por exemplo, um mais estratégico. Se a gente hoje trabalha com um parceiro para construir um certo produto e quase sempre um produto lá fora, sofisticado, para um cliente aqui no Brasil, é algo que não está na prateleira. Muito difícil. Então, você tem que criar um negócio novo. Se você cria um negócio novo com um parceiro lá fora, muito difícil que você consiga ter uma certa restrição para o uso daquilo que foi construído para o seu parceiro. Então, se você constrói dentro de casa, você já construiu uma certa barreira também estratégica de proteção do seu portfólio. E assim por diante. Existem licenças que te permitem monetizar certas coisas, outras que não permitem. Então, é um processo mais amplo. No nosso caso, como a gente está... Para alguns aspectos, a gente pode ser muito grande. A fatura meio bi, está crescendo e agora já começou a gerar caixa e etc. Uau, que legal. Mas, por outros, a gente ainda tem uma história aqui super recente. A gente, sim, tem ciência dos desafios que vêm com novas licenças e novos produtos. Então, dado esse contexto inteiro, a gente, sim, se vê muito predisposto ainda a considerar o tempo inteiro novas licenças, novas infraestruturas, porque a gente sabe que a gente é super novo. Então, talvez empresas... É contraditório. Empresas que chegam num estágio mais maduro, elas têm até uma capacidade maior de incorporar novas licenças, porque são robustas, têm capital, têm expertise, têm reputação. No nosso caso, esses aspectos são diferentes, a gente é novo, mas, por outro lado, a gente sabe que é quase que uma condição sem a qual, ou seja, ter licença, a gente não vai conseguir criar a robustez necessária. Então, é muito comum, muito presente na discussão o tempo inteiro.
pensar a acho que respeito. tem novas avenidas de crescimento aí para Nomad. E você falou de OF, né? As últimas semanas, né, foram bem atribuladas com esse assunto. E eu queria entender, assim, como é que vocês receberam essa notícia e qual o impacto para os clientes? Eles houve uma queda no uso, enfim. Uma ótima pergunta. E dependendo, eu sei que o podcast vai ficar publicado, então pode ser que de tempos em tempos as coisas mudem. Exato, a Então, gente nunca sabe, pode mudar tudo. Então, o momento presente hoje... Estamos aqui no início, meio do mês de junho, né? Exato. Bom, então acho que a primeira reação existe uma crítica muito grande por parte de tanto setores do governo, Congresso, quanto sociedade civil, Faria Lima. Então tem uma crítica muito grande, né, a essa mudança e como foi feita, a forma como foi feita, o impacto que ela teve. Então, é claro que sim, tem um impacto direto no bolso do consumidor. É inegável. Tem esse impacto. E qualquer mudança em imposto é bastante desagradável, né? Então, beleza, isso é indiscutível. Até porque no Brasil, né, a gente não tem esse problema de impostos. Não, a gente se surpreende quando acontece. Exatamente. Quando recebi o e-mail dizendo que ia ter o aumento, falei, nossa, que não... Nunca tinha visto isso. Mais uma vez que eu não recebi um desse, né? Pois é, então acho que tô falando o óbvio que ninguém gosta e de fato gera uma reação e essa vez gerou uma comoção, não essa vez, né? Acho que o contexto inteiro gera uma comoção muito maior, então fala-se muito a respeito. Dito isso, o impacto direto que existe, ele é semelhante. Então, no início, a gente também falou sobre eventos que acontecem. Então, a gente já consegue aprender um pouco sobre o comportamento que os clientes têm em eventos que têm impacto direto sobre o produto, sobre o uso. Exemplo, a gente não está falando aqui, mas eventos em que tem uma explosão ou uma deterioração do câmbio, né? Tá. Muito forte. A gente consegue medir o comportamento ao longo do tempo que decisões como essa e iniciativas como essa têm no comportamento do cliente. Normalmente existe uma reação imediata de paralisação. Meu Deus, o que eu faço? Agora, como a gente está em um mercado, num mercado de produtos financeiros e serviços que estão tratando com moedas globais e transferências internacionais, que é um mercado novo, a gente comentou, é um acesso novo que está sendo construído, coloca cada vez mais em evidência a discussão sobre será que eu deveria usar esse tipo de produto, fazer uso desse tipo de produto para me proteger justamente de eventos futuros como esse que está acontecendo agora? Boa. E o que a gente notou foi que após uma primeira semana de mais incerteza e dúvida, em termos de ativação, pensando ali no uso do produto mesmo, uma ativação menor, foi uma semana logo. Exatamente. Na primeira uma semana com mais dúvida, etc. Por outro lado, ao longo dessa semana, a gente consegue ver alguns indicadores que a gente chama de topo de funil, de engajamento e awareness, muito mais altos do que em outros momentos. Eu ia comentar até sobre isso. Imagina quanta mensagem o Lucas deve ter recebido no WhatsApp, o Slack dele, falando desse negócio de IOF. Agora imagina quantas eu não recebi. Se eu recebi. Acho que esse é o ponto. Então, o quanto foi falado sobre. Isso faz com que se coloque em evidência o tipo de solução. E aí o que aconteceu na semana seguinte... Mas vocês fizeram o esforço ali de ir no Google lá e comprar o IOF para aparecer para... Ou uma narrativa na mídia, porque muitas empresas fazem isso, né? Para ali, aproveita e aí já o funil... Vocês vão poder procurar. A gente não fez nada. E teve muita... Teve um growth. Foi orgânico. Não fizemos. Também foi um pouco dessa experiência nossa de vamos tentar esperar um pouco, até porque as coisas seguem mudando, né? Então, muita campanha ao redor, a gente não fez, acredito, talvez alguma coisa pequena, mas eu, por exemplo, não fui envolvido, não soube de nenhuma campanha específica, alguma coisa, não. Agora, justamente na semana seguinte, numa primeira semana um pouco mais dúvida, na semana seguinte aí a gente já viu esse funil que a gente monitora quando a gente pensa do ponto de vista de marketing, engajamento, e como a gente mede isso? As buscas pelas palavras, as buscas por Nomad, baixa o aplicativo, mas ainda não instala, não faz o cadastro. Comparar com o concorrente. E aí, na semana seguinte, aí a gente já viu uma explosão de engajamento. Olha. A verdade é então que... 2 semanas depois... Então, teve uma... Acho que a gente está na terceira semana desde o fatídico evento, né? A primeira foi muito parada, a segunda foi muito ativa, mais do que a média. Estava comentando, a semana passada foi uma semana de recorde
de N métricas na Nomad, incluindo receita. olha. Caramba. Recorde, a semana passada. Totalmente contra-intuitivo, Apesar né? de todos os pesares. Ou seja, quando o Gustavo traz qualquer notícia update sobre o IOF, isso é bom para nós. Esse é o ponto. Escrever mais sobre o IOF, né? Então, a gente está em um negócio, uma indústria que tem um aspecto anticíclico. Essa é a verdade. E aí, o que nos protege como negócio, é o fato que existe uma onda, né, um vento de cauda muito grande que tem acontecido. Então, para o negócio, acho que a gente está naturalmente tentando navegar, tentando entender o que vai acontecer com as mudanças que são por vezes imprevisíveis, tentando apoiar os clientes, explicar, ajudar no entendimento. Mas a essência do que a gente faz, que é deixa eu te ajudar a proteger justamente eventos como esse, fica mais forte. O cara mandou bem, hein? Tá bom. Eu tava querendo que ele dissesse que tava tudo ruim, que ele ia, mas enfim. Mas o empreendedor é otimista Nossa, até nas trevas, exatamente, né? você vê, né? Tá fazendo cortina ali, né? Pois é, cara. Limão com a limonada, Né? literalmente. Agora, então, você falou, né, de métricas, de recordes, e você falou de 500 milhões de receita, né, break-even, já estão gerando caixa. No último número que eu tenho, que era 3 milhões de contas, né, 3 milhões de clientes. Como é que... Quais são os próximos passos, né? Era o que vocês queriam até se completar nesses primeiros 5 anos? Como é que era, até lembrando um pouquinho, como é que era o roadmap? O que vocês imaginavam, onde que vocês estariam agora em 5 anos? E o que vai adiante? Vocês acabaram de lançar um cartão de crédito? O que vai fazer do Emerging Giant ser uma Giant? Uma Giant. Né? Deixar de ser o Emerging. O terceiro MVP que a gente gravar vai ser o Giant. Já vai ser Giant. Né? Opa, que pressão, hein? O Super Giant. Já vou colocar isso como um desafio pessoal aqui. Legal. Eu tenho que criar o programa Giants, né? Não, aí é mais trabalho para mim também. Mas vai ser um prazer trabalhar com as Giants. Legal. Então, a gente por vezes faz reflexões sobre o que a gente chama de racionalização retrospectiva. Olhar para trás e falar assim, isso aconteceu porque a gente fez isso, porque a gente fez isso. É o que a gente irracionalmente tenta racionalizar. Mas na prática, as coisas foram assim, a gente planejava muitas coisas diferentes. A primeira delas é que a Nomad se planejou para lançar. Acho que a gente comentou a respeito. Sim. Não a conta inicialmente, mas investimentos. A Nomad se chamava Out-Invest, Invest Outside of Brazil. A gente é um investment... De marca? A marca, né? A gente não lançou a marca, mas quando a gente lançou o aplicativo, já era Nomad, mas antes não era. Eu acho fantástico. Ainda que o próprio Nubank era iOS, né? Exemplo, exatamente. Então a Nomad não era Nomad, a Nomad era Out-Invest, Invest Outside. A gente tinha uma licença, a gente tem a licença de Registered Investment Advisor, regulada pela SEC, a CVM dos Estados Unidos. E aí estava construindo o produto. Quando a gente foi pensando na expansão do negócio, mesmo antes de lançar, esse negócio vai ser maior, a gente precisa fazer um pouco mais de tudo, porque só nos Estados Unidos ou só internacional vai ser pouco, como é que a gente engaja mais? Não vamos colocar a conta também, vamos lançar o cartão também. E aí nisso, vamos lançar a conta e o cartão, vamos desenvolver, e quando a gente pensou, vamos lançar, na hora que vai lançar, mas vamos lançar falando do investimento ou da conta do cartão? Não, vamos falar da conta primeiro, porque ela é mais transacional, a gente pega cliente, vai construindo reputação. Mas não faz sentido lançar um cartão com auto-invest. Investe, né? Exato, investe, não faz sentido. Então vamos... E aí veio o rebranding, Nomad. Então, desde antes de lançar, as coisas já se ajustaram. O longo prazo, ele segue muito consistente, né? Cara, a gente quer tudo, dar esse acesso e cada vez mais servir esse cliente. E é comum também nesse nosso mercado, por ser regulado, por trabalhar com parceiros muito grandes, os ciclos são mais longos do que outros ciclos na minha vida pregressa lá, né? Mercado imobiliário, anúncios de imóveis, muito mais simples, a construção do produto em si, lançar o produto. As pessoas conhecem melhor, né? Lançar, colocar, disponibilizar, tudo isso sempre foi muito mais fácil. Então aqui a gente já tem algumas barreiras que nos levam a construir com um ciclo mais longo. E por isso a gente precisa nos precaver e construir coisas em paralelo. Tá. Então, a gente lançou lá a conta e o cartão, mas estava aqui o investimento que, inclusive, tinha sido a ideia inicial e a gente nunca abandonou e foi construindo em paralelo. Você comentou o cartão de crédito brasileiro, a gente tem desenvolvido isso em paralelo. A gente lançou ele em abril do ano passado, faz mais de um ano. E quantos clientes a gente tem hoje? 10 a 15 mil clientes ativos. Um modelo de negócio totalmente diferente, né? Um outro grande bicho aqui, que tem empresas que fazem só isso. A gente está construindo em paralelo. Super calminho, aos poucos. A gente lançou em abril. A gente começou a construir esse negócio
mais de um ano antes daquilo. Poxa. Então já faz quase 3 anos que a gente está construindo esse produto. E assim como ele, tem outros em paralelo. Então, por vezes, quando a gente lança um certo produto para o mercado e um cliente que nos conhece pelo produto A passa a conhecer o produto B, ele pensa, mudou, nossa, eles fizeram um negócio agora. Não, na verdade, a gente está construindo isso há tanto tempo, né? Investimento, a licença foi a primeira que a gente teve desde o início. Então, isso para dar o pano de fundo. Dado isso, a gente Quando a gente faz a notícia, agora entra o negócio... Não, o negócio já está bastante tempo cozinhando. Exatamente, exatamente. Então, dito isso, acho que quando a gente olha a jornada e a trilha que a gente vai percorrendo, ela é muito sinuosa. A gente vai para um lado, tenta outro, algumas coisas não funcionam, a gente joga fora, outras a gente vai nutrindo aos poucos. Então, tudo isso vem acontecendo. A visão de longo prazo segue muito fiel ao que a gente tinha imaginado. E, além disso, o vetor de expansão, que a gente pode pensar em expansão, produto, geografia, cliente, etc., o vetor de expansão para o mesmo cliente, ele é o conduíte que nos leva... o principal processo de planejamento nosso é ao longo desse conduíte. Como é que a gente pode fazer mais coisas para esse cliente que a gente já atende? Esse cliente, média alta renda, que vem, que usa, que gosta e por isso ele volta. Então, a gente veio aí com esse carro-chefe da conta, mais o cartão nos Estados Unidos, e segue sendo o carro-chefe de como a gente se apresenta. É o topo do funil, como a gente fala. A gente vem oferecendo outros produtos para esse mesmo grupo. Não quer dizer que a gente abandona esse produto inicial, jamais. Isso segue sendo o carro-chefe da Nome. O produto de investimento que a gente comentou, né? A gente hoje tem... ao redor de 10% do total de clientes que a gente tem são clientes de investimento ativos, coisa legal. Que 2, 3 anos antes não era 2%, 1%. Legal. Então, a gente fez esse investimento na unidade de negócios de investimento para a gente conseguir expandir o nosso portfólio e, em paralelo, a gente segue aqui nutrindo produtos que vão cada vez mais estar no meio doméstico. Cartão de crédito, legal. Muito pequenininho. Eu falei esses números para a gente fazer a referência. É muito pouca gente. Não é nem 10% do nosso total, não é nem 1% do nosso total de clientes. Então, estamos fazendo ali, tem funcionado e entendendo a melhor forma de expandir para atender melhor e aumentar o engajamento dos clientes com os quais a gente trabalha. Então, é por ali que é a onda que a gente vai seguir e o Brasil é parte dessa expansão. Não só o Brasil, mas o Brasil é parte dessa expansão. Perfeito. Lucas, a gente está na 4ª turma do 4º grupo, né, do Emerging Giants. E, obviamente, quando a gente faz um mapeamento junto com o distrito, a gente reproduz um pouco do que é o ecossistema, né? Então, boa parte das Emerging Giants já passaram por... Muitas fintechs no Brasil já passaram por rodadas, né? Série A, e se consolidaram em mercados, enfim. Então, boa parte das Emerging Giants são fintechs. E o que eu tenho observado, né, como líder do programa, são muitas fusões, aquisições, troca de ações, alguns casos de IPO. E eu queria que você me trouxesse uma perspectiva não só nômade, mas do mercado de fintechs no Brasil. Porque a gente tem visto, né, Gustavo, sim, outras empresas também se fintechizando, né? E, obviamente, você começa a ver um apetite dos investidores, ainda que estejamos, talvez, na primavera ou no final do inverno, eu nem sei qual estação dos VCs. Meia estação. Exatamente. Existe um apetite maior para também outros negócios. Health techs depois da pandemia. A gente vai ter muita coisa vinculada à próxima turma dos Emerging Giants. Eu vejo que vai vir muita coisa vinculada à AI, né? Não só a AI como core business, como também enabler. E eu queria que você trouxesse uma perspectiva. Como é que você vê hoje o mercado de fintechs? Vai existir essa consolidação? Os grandes bancos vão comprar esses menores? Enfim, a Nomad vai comprar uma turma? Como é que vai ser? E até um concorrente de vocês foi para debaixo de um grande banco, exato, né? Como é que é o panorama para próprio... E voltando ao ponto do endgame para vocês também, né? Imagino que vocês se enxergam como um independente, mas e se aparecer alguém exato, no meio do caminho? Porque é um mercado que está se movimentando muito forte, né? E a gente tem visto isso na prática, né? A gente está conversando aqui agora, pode ser que quando sair tem uma fintech que foi comprada, um Emerging Giant que comprou, enfim. Então, legal. Como é que você vê esse mercado? Não se preocupa que não é corte de Instagram, você pode falar quanto tempo você quiser. Bom, vamos lá. Acho que tem uma parte do contexto que é muito relevante, que é o que aconteceu com o mercado de captação, né, de funding, até ali 2021 e a virada no final de 21 para 22. Então,
o ano de 2020 e o ano de 2021 foram anos em que teve uma aceleração muito grande da oferta de capital por parte dos venture capital funds em startups. E quando você tem um desequilíbrio entre oferta e demanda, alguma coisa estranha acontece. A gente viu, então, subsegmentos que foram, por exemplo, cripto, que sofreram mais naquele momento. Mas, de forma geral, um crescimento dos valuations. Ponto. Isso aconteceu. A partir de 22, congelou. E a forma como o mercado historicamente trabalha de levantar uma startup, levantar capital, investir na construção, ao longo desse processo, queimar capital para depois de algum tempo começar a gerar, fica absolutamente prejudicado. Várias empresas, sim, levantaram para fazer um processo de investimento e, durante esse processo, queimar. E essa é a regra. E foi isso que foi vendido para o fundo. As startups fizeram, nós vamos Ninguém queimar. enganou ninguém, né? Ninguém enganou ninguém. Foi isso que foi feito. Foi tácito, né? Dito isso, então ali os anos de 22 e 23 me parece que foram os anos mais críticos. Ajuste, mudança de rota, redução de base de custos, redução de investimentos. Me parece que está em um momento de relativa estabilidade. Não existe muita dúvida, não existe, meu Deus, e agora? Não, está estável, o negócio está relativamente corrigido em termos de oferta de capital, novos valuations já estão ali no que é o entendimento de preço de mercado. Então, tudo isso me parece que está estável. Eu não acho que vai acontecer um movimento forte de consolidação por condições de mercado adversas recentes. Não. Agora, o que está na cabeça de um empreendedor quando ele se joga na jornada de levantar capital é fazer um negócio de alto crescimento. É isso que está. Se traz um investidor para o seu cap table, esse investidor ele tem um tempo de vida ali dentro. Então, é natural que este processo pelo qual passaram, especialmente o setor de fintech, de trazer investidores, alguns um pouco antes, para o cap table, com expectativas que eram sim de um retorno super alto, ele vai sim culminar em saídas que vão precisar acontecer daqui a pouco. Sim. É natural, não é? É menos a questão de falta de dinheiro, porque acho que isso já está relativamente corrigido, mas sim uma necessidade de governança ali. Como é que a gente vai gerir os interesses dos investidores? Fecha os ciclos, né? O cara vai ser. ser. A própria Chime acabou de fazer o IPO e tá todo mundo, né, elogiando o desempenho dela na bolsa, só que ela saiu com um haircut de 50% de... Não, agora eu não lembro exatamente o percentual, mas o haircut de valuation, né? O valuation que ela entrou na bolsa é muito menor do que o valuation o último valuation de uma rodada privada, né? Duas fintechs agora recentes. Elas e a Circle. Pouco antes, também. agora. Circle, então, essas duas, pelo mesmo processo, está tendo agora, e isso foi ontem, né? O pessoal falando sobre a Chime, e aí os artigos já... A janela está aberta? Agora de novo? E aí já talvez venha um novo movimento aí. Mas a janela está aberta porque... E aí com isso, a Chime ter essa performance boa significa que a Circle ter tido a performance boa. Então não foi coincidência. Não foi coincidência, não foi fogo de palha. Não, o mercado já está de volta. Então tá tudo isso. Mas ambas já não valuation ajustado. Ou seja, essa nova realidade, mas para a maioria das fintechs dos estágios ali, Series A e Series B, que fizeram suas captações em 2021, já está estabilizado. E convenhamos, já estamos em 2025. Já passou 4, 5 anos de 2020. Isso. Então já tá. Então já é o momento de sim seguir para este movimento. Eu entendo que é o que vai acontecer, sim. Sem grandes dramas, sem grandes aos céus, à vida. Não, vai acontecer. O mercado financeiro é tipicamente um mercado onde existem saídas estratégicas, existem grandes players consolidados, que são, sim, pautados em reputação, em ativo, em regulação, e que vão continuar sendo grandes saídas para as fintechs existentes. Pismo aí que saiu, que foi um caso de super sucesso, né, há pouco tempo. Mas sim, para as fintechs também, Series A e Series B, é um caminho super natural. Para a Nomad. A Nomad foi construída, acho que você trouxe justamente ali um concorrente nosso, né, que teve uma saída. A Nomad, ela foi construída para ser uma solução e uma empresa independente. Ela segue sendo construída assim. Então, como eu comentei, a gente está em uma posição de muita estabilidade de caixa que nos permite reinvestir, seguir alimentando o nosso crescimento. A gente segue assim.
Por outro lado, desde que a gente nasceu, desde antes de nascer, a gente sabia que uma eventual saída poderia ser junto a um player aqui, um grande player. Não era o que estava na essência dos fundadores. Patrick, fundador do iFood, decidiu fazer isso. Quando eu fui me juntar aqui, falei, cara, só faz sentido o que eu quero, né? Não quero fazer um negócio pensando aqui nessa saída. Fiquei 10 anos, praticamente 10 anos na minha outra jornada, e eu estou aqui porque eu gosto, eu escolhi. Tenho um super privilégio de poder ter escolhido estar onde eu estou, e todos os dias escolho estar aqui novamente. E não parece ser um caminho que eu, na minha essência, busco. Não é um caminho que eu busco. E o mercado está evoluindo. A gente segue construindo a empresa para ser um negócio independente. A gente tem uma crença muito forte no potencial então do que eles vão comprar. Então eles vão comprar outro. Então, pois é. E aí vocês estão na ponta compradora, então? Já respondeu a minha pergunta já fizemos algumas, quem sabe de uma forma diferente, né? Então, tá no pipe. Acho que então, Lucas, para finalizar, aproveitando que você já estava falando quem é você, né? O que você quer de objetivo, vamos falar um pouquinho então de Lucas. Lucas Vargas. Fora do LinkedIn. Do LinkedIn. A gente vai inaugurar aqui a nossa ampulheta dos Emerging Giants, que é o seguinte, vocês estão acostumados a fazer pitch, né, para o investidor, da empresa agora. Eu quero um pitch sobre o Lucas, né? Mas assim, Lucas fora do LinkedIn, Lucas no ócio não criativo, né? Porque a gente fala de, porque nas minhas horas vagas eu leio sobre o mercado de fintechs da Europa. Não, a gente não quer nada disso. A gente quer realmente ali o Lucas persona, e eu vou te dar um tempo para você me dizer o que vem à sua cabeça aí, o que é que o Lucas faz fora Nômade, LinkedIn, enfim, e fintechs. Ele já deu uma dica aqui do processo de raciocínio caótico. Não, para. Porque aí você já tá dando alguns spoilers. Daqui a pouco ele vai dizer que tem TDAH, tá? Vai ser uma revelação. Então vamos lá. Lucas, quem é o Lucas fora da Nômade LinkedIn? Boa. Então, talvez o mais peculiar seja eu sou meio obcecado por swags e roupas e coisas de empresa. Eu tô então já sabe aí, manda aí. Pega o endereço do Lucas, já pode mandar. Manda um da startup. Vou mandar um da startup. Pessoal, manda. Quem faz... Olha só. Eu quero essa meia, cara. Essas coisas todas... Normalmente eu sou meio obcecado com isso. Então o que eu faço nas minhas horas vagas é ficar construindo essas coisas. Eu que faço a grande maioria. Ele revela mas eu quero mais, eu quero saber mais. O pessoal tem uma brincadeira que se a Nômade não der certo, eu vou fazer uma empresa de brindes corporativos, porque normalmente eu que faço. E depois do que eu faço... Eu pego e faço final de semana, tem um bando de lugarzinho. Eu tenho uma máquina em casa que faz silk. Então, a maioria do silk da Nômade, eu faço. Você comprou aqueles cursos de silk? Então, e curiosamente, quem mais incentivou foi a minha terapeuta, que falou que eu precisava parar de pensar no trabalho e fazer outras coisas. Então, eu penso na marca, mas vou lá e fico fazendo trabalho braçal. Eu quero saber mais. Além de... Esse ampulheta aqui. Além disso, o que o Lucas faz, assim, fora do... Quando não tá fazendo bordado. Quando não tá fazendo... Não, é porque tá conectado com o negócio. Sim, tava conectado. É verdade. Não respondeu a minha pergunta, Lucas. Cara, não vou falar de AI. Sobre AI, né? Não fala sobre AI. A gente já sabe que você faz as roupas anômalas, enfim. Boa. Faço... Eu sou... eu corro muito. Então, não tenho conseguido, tenho ganhado peso recentemente com as viagens. Mas é o que eu mais faço. E aí o que eu gosto de fazer quando eu tô em qualquer lugar... É correr na rua e aí meto ali no Strava e saio explorando os lugares onde eu estou. Mas já fiz maratona. Olha só. Já fui até um pouco mais engajado, mas acho que isso aí totalmente off-nômade talvez seja essa. Tem que ter do grupinho da Marcela Falcão e da Júlia De Luca, né? Mas ele vai estar correndo com uma camiseta da Nômade. Claro que sim. Não, mas você tem uma também? Eu tenho dezenas de camisetas de corrida da Nômade. A gente aceita uns brindes. Olha, dezenas. Não podemos aceitar brindes, mas, cara, que bacana. Vamos usar o fone. Manda lá pra casa sem pressa. Mas olha, Lucas... A gente ficaria aqui mais algumas horas. Eu queria explorar mais essa coisa do silk, mas... Exatamente. Mas assim, Lucas, muito obrigado. A gente tem acompanhado, né, não só
pela mídia ou pelo teu LinkedIn também, que você é um produtor de conteúdo aí muito bacana, mas até pelo programa mesmo, né? Todo o seu time. Então, quero agradecer também, que é um time muito empenhado, participa das mentorias, participa de todas as ações que a gente tem feito. E eu vou ficar muito feliz quando você vier e trouxer essa novidade aí do Giants, né? A gente pode fazer um outro MVP com todas essas ambições, enfim. E parabéns, né, pela jornada, parabéns pelas conquistas da Nomad, menos de 5 anos, né? 5 anos já, né? Já break-even, enfim. Então, assim, a gente tá aqui no nosso papel de ajudá-los e foi um prazer receber você aqui. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado. E Diogo, pela oportunidade, feliz em poder participar. Boa, então já fica marcado o próximo, a terceira conversa aqui, quando o Nomad for um Giant. Aí mas vai ser breve, né? Vai ser breve, então, pois é, porque por isso já fica marcado. É isso aí, obrigado então, Diogo, obrigado, Lucas. É isso aí, ficamos aqui com mais um episódio do podcast MVP, nessa série especial Emerging Giants, junto com a KPMG, e esse episódio está aqui nos canais do Startups e também nos canais da KPMG. Continuem acompanhando os próximos episódios. Até o próximo papo. O collab deu certo, né, Gustavo? Super. Valeu, obrigado, Lucas. Valeu. Valeu.